do curso de discurso literário, criação, edição e consumo. A reedição de um objeto editorial. Eu escolhi a obra do Cervantes, Don Quixote, o volume 1. O exemplar que eu tenho é o da editora 34, que eu posso mostrar aqui. Eu tenho o volume 1 e o volume 2, e apesar dele estar muito frequente nos paradidáticos ou didáticos, em versões extremamente mais simplificadas, mais cruas, a reedição que eu queria propor exige uma certa contextualização do livro como obra completa do Cervantes, que é o fato de a história do Don Quixote de La Mancha ele ter diversas outras narrativas dentro da narrativa do próprio Don Quixote, das aventuras que ele mesmo vive com Sancho e com até mesmo os caracteres mais próximos dele dentro do livro. Um padre, um dono de hospedaria, etc., que vão cruzando o caminho deles, mas tem história de pessoas que são conhecidos de pessoas, e pessoas totalmente novas no livro. São capítulos em que são contados os dramas das vidas deles e faz você até se esquecer um pouco da história do Don Quixote, porque você não imagina onde ele está nesse momento. E o adendo também sobre os narradores de Don Quixote, que são tanto Cervantes, que entra numa categoria de narrador 1, quanto o Cid Hamet, que é um árabe que seria o dono da história original do Don Quixote, que talvez teria conhecido, talvez teria reescrito ouvindo de pessoas que viveram com Don Quixote, e o que traz uma veracidade muito mais surreal, né, para a história. Enfim, eu peguei esses dois pontos importantes sobre o livro para ressaltar como que eles embaralham a leitura. E apesar de eu achar a obra ótima como ela tá, eu acho que seria muito produtivo, muito esclarecedor, se as páginas com histórias de outras pessoas, tipo páginas de histórias em que não está presente Don Quixote, fossem marcadas, tivessem algum tipo de marcação colorida, tivessem algum adendo, para que você conseguisse pausar a história e também ter uma visão contínua da história onde só ele aparece e uma visão contínua de só histórias paralelas a ele. Eu acho que seria muito produtivo. E também acharia muito interessante a separação a partir do ponto em que você conhece o Cid Hamet, que não é desde o começo do livro, é a partir de um certo ponto do livro, ser negritado, né, esse fato, e a partir dele começar a distinguir os momentos em que o narrador 1 fala e os momentos que o narrador 2 fala. Talvez como se fosse uma peça de teatro, talvez não, ainda em adaptação de criação, essa ideia. E a ideia de juntar esses dois volumes em um só, apenas com a história do Don Quixote, já que a gente estaria, né, separando essas páginas coloridas e não coloridas como as histórias paralelas, talvez inclusive criar uma edição especial em que fosse só a história em que o Don Quixote está presente e uma só das histórias paralelas. Que nem muitos seriados, né, de livros tem também histórias paralelas que compõem a obra em si. Acho que essas foram as duas ideias que eu tive para a reedição do Don Quixote. E apesar disso tudo, né, um compilado que seria muito interessante também para fazer como parte desse box, não sei se seria um box, seria uma lista de personagens inspirados no Don Quixote, né? Que eu acho que desde novelas até seriados e outros livros tem esse tema, né, do louco angustiado, a angústia de ser você, que faz você querer ser outra pessoa e ser louca. Como esse tema, esse heróico, o herói quixotiano foi um conceito que eu tenho gostado muito, né, de buscar estudar, e que também seria interessante fazer como uma parte inspirativa mesmo. Enfim, eu acho que eu fiz uma coisa aqui, uma explicitação do que eu entendi de objeto editorial de reedição e de coisas que eu gostaria de ter
de um objeto editorial que eu gosto muito. Então, espero que tenha atendido a demanda, espero que eu tenha sido o mais clara possível, apesar da minha falta de fluidez. Eu agradeço muito a professora Luciana pelas aulas e pelo modo como isso clareou e me incentivou.